Relacionamento conjugal, relacionamento familiar, sempre são assuntos complicados. É difícil, é complicado a gente se relacionar com os nossos entes queridos, com a nossa família, mesmo a gente amando e casando com a pessoa amada ao longo da vida, a gente vai identificando algumas dificuldades, alguns problemas com os quais a gente precisa lidar. São pessoas diferentes, que vêm de casas diferentes, que vêm de famílias diferentes, com costumes diferentes. E nós precisamos entender a parte do outro e manter a harmonia no lar. A responsabilidade disso é de todos, de dentro de casa, né? Sobretudo do pai e da mãe, que são aqueles que iniciam o lar, são aqueles que no seu relacionamento conjugal precisam estar sempre atentos para as coisas que acontecem, mas que precisam ser tratadas com bastante atenção, carinho e respeito. Todos nós, na nossa vida cotidiana, estamos expostos a diversos tipos de pressões, né? Seja pressão na faculdade, no trabalho, ou alguma coisa na igreja que a gente precisa fazer, a gente acaba ficando um pouco mais estressado com aquilo. E essas coisas afetam o nosso humor, afetam o nosso comportamento. Nós precisamos estar atentos um com o outro, cônjuge com cônjuge, para identificar estas situações e saber lidar bem com isso, né? É complicado, sim, porque a gente tende a viver distraidamente, a gente tende a viver relaxadamente. E muitas vezes a gente precisa não estar relaxado, precisa estar preocupado, atento a esses detalhes. A carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no seu capítulo 3, fala de relacionamento familiar, né? É uma temática de relacionamento, né? A temática de relacionamento vem nessa carta de Pedro. Também o relacionamento familiar existe lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Então, são textos que falam coisas semelhantes, né? E é uma temática importante, é algo que precisa ser ressaltado. Nós, como cristãos, nós, como famílias cristãs, precisamos dar exemplo ao mundo. Falo demais aqui que nós somos sal da terra e luz do mundo, e no nosso relacionamento familiar e no nosso relacionamento conjugal precisa estar bem nítido o amor de Cristo, precisa estar bem nítida a diferença que nós fazemos nesse mundo. É bem verdade que muitas vezes somos extremamente desafiados, né? Na hora de ir para a igreja que aparece a confusão, aparece o problema, aparece a discussão, e aí a gente tem que praticar a paciência, o amor, a sabedoria, e por aí afora vai, né? Então muitas vezes nós somos extremamente desafiados nesses aspectos, né? Mas Pedro vem tratando então do relacionamento conjugal, assim como Paulo também faz lá em Efésios 5, né? Relacionamentos sadios, não são aqueles que conseguem harmonizar o ambiente, né? Não estou dizendo com isso que se você briga de vez em quando, o seu relacionamento não seja sadio, né? Brigas acontecem, né? A gente pode evitar uma boa parte delas, e algumas a gente precisa trabalhar para minimizar, né? O que acontece quando meu cônjuge briga comigo? Eu tento acalmar ou eu só taco álcool na fogueira para piorar, né? É bem verdade que às vezes acontece uma situação dessa, a gente também já está cansado, estressado ou até irritado com aquele assunto e se perde na discussão. Mas nós temos a obrigação de fazer com que o nosso ambiente seja um ambiente harmônico, nossa casa, nosso lar, seja um ambiente harmônico. Respeito, autonomia, carinho, atenção, liberdade, né? Tudo em doses muito bem
equilibradas para que a gente tenha uma boa convivência. Não vivemos isolados, precisamos uns dos outros. E por vivermos em comunidade uns com os outros, é que precisamos manter o nosso ambiente equilibrado. Uma pessoa que não faz isso, uma pessoa que perturba o seu ambiente, seja ele, agora eu vou até abrir um pouco mais o escopo, seja em casa, na escola ou no trabalho, na vizinhança, ele sempre vai ter um ambiente agitado, um ambiente complicado, um ambiente inóspito, porque ele causa no seu ambiente esta agitação, esse desequilíbrio, causando confusões. Portanto, quando você tiver a opção de influenciar no seu ambiente, influencie positivamente, né? As coisas saem, as coisas acontecem, os trabalhos correm, mas você não precisa ter um ambiente ruim, um ambiente agressivo, um ambiente que as pessoas se sintam mal, né? Já pensou você não querer sair de casa, sair do trabalho para ir para casa, porque olha, lá em casa é um inferno. Eu não quero chegar em casa porque eu vou chegar, fulano tá brigando com não sei quem, ciclano reclamando. É horrível. Não pode, não é uma coisa que possa acontecer. Nós não podemos deixar os nossos ambientes familiares, sobretudo, todos eles, mas o ambiente familiar, sobretudo, não pode chegar nesse ponto. A casa, o lar, precisa ser um oásis, precisa ser um lugar de descanso, um lugar para onde eu quero ir e para onde eu vou com a máxima vontade, ok? Ah, Saulo, mas eu não sou casado. Então vamos aprender, vamos aproveitar para aprender o que nós devemos fazer quando estivermos indo para o nosso relacionamento conjugal, e tudo que for falado aqui também vale para o nosso relacionamento familiar, para o nosso ambiente familiar, ok? O nosso texto básico está lá em 1 Pedro 3, do versículo 1 ao 14, é falado de relacionamento, mas essa lição vai do 1 ao 7, né? E o título que coloca aqui é A Vida Exemplar Cristã, Deveres dos Casados. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado dos cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa esposa, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Essa é a lição número 9 da revista Palavra e Vida, edição número 74. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Deixo aqui embaixo o link da revista, ela está disponível em PDF, você pode clicar, baixar e estudar conosco aqui no canal. Essa edição número 74 tem por tema Fé e Verdade, reflexões das cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas, e foi escrita pelo pastor Ronaldo Gomes de Souza. Essa lição número 9, tem por tema a verdade no relacionamento conjugal. Bom,
Esse texto que a gente acabou de ler, junto com o texto de Efésios 22, já começa causando um certo frisson, uma certa irritação às vezes em algumas pessoas, pelo uso da palavra submissa, né? Então, aqui ele começa, mulheres, sede vós igualmente submissas. Quando a gente vai lá para Efésios 5, capítulo 22, tá? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Bom, submisso de fato é uma palavra que dá a sensação de algo que está embaixo, algo que está sob. Uma outra palavra que a gente usa semelhante a submisso é subalterno. E subalterno traduz na linguagem do dia a dia algo de menor importância, algo de um valor mais abaixo. Mas não é essa a ideia e não é esse o significado que estas palavras de fato têm nesse contexto, né? Submisso ou subordinado é alguém que está sob a coordenação de outro, é alguém que está atendendo a outra pessoa. Eu tive curiosidade lá no original grego, e a palavra que está lá é hipotasso. Significados pelo dicionário Strong: organizar sob, subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém, obedecer, estar sujeito. E olha esse significado. Um termo militar grego que significa organizar divisões de tropa numa forma militar sob o comando de um líder. Bom, as tropas militares geralmente são divididas em pequenas partes, que a gente chama de pequenas frações, né? E essas pequenas frações têm nomes. Então, por exemplo, uma fração com 30 pessoas, 30 soldados, é chamado de pelotão, né? E pelotão geralmente tem ali um tenente à frente. 3 pelotões formam uma companhia. Então, essas 90 pessoas, com mais os seus tenentes, botam um capitão ou um major à frente, né? Várias companhias formam um batalhão, né? E aí, dependendo do formato, pode ser maior ou menor. E aí a gente coloca alguém, um coronel à frente. Então, veja que existem hierarquias, divisões da tropa, com líderes locais e líderes acima desses líderes, né? Esse tipo de organização é hipotasso, é este tipo de divisão, né? Mas falando de regime militar. Não, eu estou falando de uma forma como a coisa pode funcionar com coordenações, com pessoas coordenando pedaços ou frações menores. No mesmo significado, o dicionário Strong continua. Em uso não militar, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Olha que significado bacana. Atitude voluntária de ceder, ou seja, a pessoa não foi subjugada, ela está se sujeitando. Ela se coloca voluntariamente na sujeição daquilo, né? Por exemplo, nós temos a liberdade de não obedecer às leis. Nossa vida vai ser complicada se a gente não obedecer às leis, porque nós vamos infringir leis e podemos cometer crimes e a polícia vem atrás da gente, ok? Agora, para evitar problemas, o que a gente faz? A gente se subordina, a gente se sujeita, a gente faz isso de forma voluntária. Se tem uma lei de trânsito e eu vou dirigir meu carro, eu vou cumprir a lei de trânsito, ou tentar cumprir na maior parte, né? Para quê? Para evitar problemas, para evitar outros tipos de confusões, né? Não vou entrar num ônibus sem pagar, porque se o ônibus é um transporte público e tem que ser pago, eu não posso fazer isso. Eu não vou no restaurante comer e não pagar porque está errado.
né? Então, eu me sujeito, é uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Esse verbo, hipotasso, deve ser hipotasso, tá com 2 acentos aqui, né? Hipotasso. Ele tem esse significado no original. Ocorre que quando as pessoas às vezes leem esse texto, eles leem só uma parte, né? Efésios vai além do relacionamento conjugal, fala de relacionamento familiar, mas tanto o texto de Efésios quanto o texto de 1 Pedro tem uma contrapartida bacana, né? Nesse nosso texto não é Efésios primeiro, deixa eu inverter. Efésios 3, 22, fala: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. 25, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Veja que tem uma contrapartida, tem um equilíbrio, tem responsabilidades dos dois lados. No texto de 1 Pedro, no capítulo 3, o primeiro versículo fala: mulheres, sede vós igualmente submissa a vossos maridos. E no versículo 7, maridos, sede vós igualmente... marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como uma parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Veja que tem contrapartida dos dois lados, tem, como se diz, tem dos dois lados um equilíbrio. Sejais sujeitas, né, submissas, não é aquela ideia que se trouxe, talvez no passado, da mulher como escrava do homem, da mulher como objeto, né? Não é esse tipo de sujeição, né, que os movimentos feministas, né, lutavam contra e os machistas a favor, né? Então não é isso que a gente está falando. A gente está falando de algo que é voluntário, algo que é de boa vontade e é algo que é duplo, né? Os dois lados, têm obrigações com relação a isso. No Efésios 5, 22, fala que a mulher deve ser submissa como ao Senhor, ao homem como ao Senhor. Efésios 5, 28, fala que o homem deve cuidar da sua mulher como cuida do seu próprio corpo. Veja que há uma relação de compromisso muito grande. É muito grande o compromisso, né? O meu corpo está sujeito a mim porque eu faço com ele o que eu quero. Mas se eu machucar meu corpo, eu vou sofrer, eu tenho que cuidar dele. Não é isso? Tem uma relação de compromisso. Não é sujeitar, sim senhor, não é isso que a gente está falando. Não é isso. É de relacionamento, né? E veja que os 2 versículos de 1 Pedro 3 tem a palavra igualmente. Você percebeu isso? Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. 7, marido, vós igualmente. Talvez esses 2 igualmente aí nos versículos separados estejam traduzindo ou devem traduzir para a gente uma relação equilibrada. Esse é o ponto-chave. A relação precisa ser equilibrada em amor, em compreensão, em respeito, em carinho, nas vontades, né? Eu tenho as minhas, a minha esposa tem as vontades dela, e nós precisamos dar um jeito de juntar essas vontades todas e fazê-las trabalharem juntas, né? Para um bem comum. A ideia não é uma guerra dos sexos. Não se tenta aqui criar essa celeuma
né? Quem manda em quem, né? Não é questão de mandar, é questão de trabalhar juntos, no mesmo caminho, na mesma direção, né? Não é ser feminista, mas feminina. Não é ser machista, mas macho. Mas o casal cristão precisa ter um excelente equilíbrio nesse tema, né? A palavra-chave é equilíbrio, tá certo? Então, submissão e casamento saudável, né? O título desse tópico, submissão e casamento saudável. Se há esse relacionamento saudável, né? Com um entendendo a vontade do outro, um coordenando com outras ações, um compreendendo quanto o outro não está bem, né? Como se diz, sabendo, né, dar espaço ao outro quando precisa, a coisa funciona bem. Se você acha submissão uma palavra ruim, acho que o exemplo melhor que a gente tem, tanto de submissão como obediência, é Cristo. Né? Porque ele não precisava morrer numa cruz por nós. Ele não precisava, ele era Deus, ele é Deus. Né? Ele veio encarnado, 100% homem, mas era 100% Deus. Então, se ele não quisesse, né, ele não morreria na cruz. Ninguém, tem um hino que fala, né, ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. O seu próprio amor moveu Cristo a se entregar na cruz por nós. E isso é submissão, isso é obediência. Jesus fez uma demonstração aos seus discípulos lavando os pés como um sinal de humildade, também de submissão. Ele queria mostrar ali que a gente precisa servir uns aos outros. E servir é ser submisso. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado e atenção nesses pontos. Bom, o segundo tópico aqui fala de responsabilidade da esposa na construção de um casamento saudável. Mas só da esposa, não, calma. O tópico seguinte fala das responsabilidades do homem. Né? E ele dedicou um pouco mais de versículos aqui para falar sobre as responsabilidades da mulher no casamento. Os dois são responsáveis para que a gente tenha um casamento saudável. Existe a necessidade da colaboração, da cooperação dos dois, né? Eu lembro que o meu pai falava que quando um não quer, dois não brigam, né? Então os dois precisam colaborar para que a coisa funcione de forma exemplar. Bom, e aí Pedro dá alguns motivos aqui pelos quais a mulher deve ser submissa a Deus, né? Ao seu marido. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Perdão. Então, primeiro motivo aqui é que é da vontade de Deus que haja essa submissão, que haja esse respeito. E submissão aqui não significa, ele botou um termo bacana aqui, estratificação de autoridade, e também não significa um valor intrínseco menor da mulher no relacionamento com o homem. A submissão aqui é uma atitude, né? Os dois, cita lá no versículo 7, que os dois são herdeiros da mesma graça de vida. São herdeiros da mesma graça de vida. A graça de Deus chega para todos nós. Nesse aspecto, no aspecto do ser humano, no aspecto da graça, não há diferença entre nós. Né? Primeiro porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Né?
Gênesis 1, lá, versículo 28, já no finalzinho, fala o quê? Gênesis 1, né? Não deixei marcado, porque é o primeiro capítulo da Bíblia. Às vezes as páginas colam aqui, atrapalham um pouquinho. Mas Gênesis 1, versículo 28 fala: E Deus os abençoou. Vou ler o 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus, versículo 28, os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus criou os dois, homem e mulher. E ele colocou toda a responsabilidade do mundo para os dois cuidarem. Os dois. Não era para o homem cuidar e para a mulher ajudar, era para os dois. Responsabilidade dos dois. Os dois precisam ser fecundos, multiplicar, encher a terra e sujeitá-la. Então, veja que não há diferença nesse aspecto. Homem e mulher foram criados da mesma forma, como em posição igual, isso que eu queria falar. Gálatas 3:28 fala ali, Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Esse versículo está nos dizendo das diferenças, digamos assim, sociais, sexuais, como se diz, judeu, grego, raciais, né? Está te falando das diferenças que nós, seres humanos, colocamos nas pessoas. E ele diz que todos são, em Cristo, a mesma coisa. Esse versículo nos fala do valor, nos fala da falta de diferença que existe destas pessoas para Deus. Falta diferença no sentido de que todas são importantes e têm o mesmo valor. Então, homem e mulher têm, sim, o mesmo valor. E como com os mesmos valores, né, a mulher, principalmente se o marido não for crente, precisa ser submissa a seu marido, como é submissa a Deus. No segundo lugar, ele fala da oportunidade. No versículo 2, ele comenta, né, por que a mulher deve ser submissa. Versículo B, 1b e o 2. Né? Para que, se ele ainda não obedece à palavra, se não é crente, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não é raro, não são raras as situações, e eu vi isso acontecer há muito tempo. Assim, tô na igreja há bastante tempo, desde criança. E a questão de faltar EBD, né, sempre foi uma discussão grande. E dos motivos que muitas vezes apareciam é que as esposas que tinham maridos não crentes precisavam ficar em casa para fazer o almoço de domingo. Porque o marido chegava, seja do futebol, ou estava vendo a corrida, alguma coisa assim, e queria a comida na hora certa, né? E muitas vezes causavam-se problemas conjugais, brigas familiares, porque a mulher queria ir para a igreja, né, e não fazia o almoço não estava pronto no horário. E várias vezes eu ouvi pastores aconselhando, né, que atendesse ao marido. Né? Mas é pecado faltar à igreja? Não é pecado faltar à igreja. Há uma justificativa, há um motivo muito específico para que aquilo ali aconteça daquela forma, e é necessário você dar atenção em casa. Então, veja, é necessário, no julgo desigual, né, quando você tem uma pessoa não crente casada com um crente, né, você vai evangelizar sem falar do evangelho,
sem falatório, né? Sem tentar convencer, mas você ganha pelo comportamento. Talvez você já tenha experimentado isso na sua vida, é muito bom quando a gente experimenta. Quando a gente percebe que as pessoas deixam de ter algumas atitudes, fazer algumas coisas, porque nós estamos perto e nós, com o nosso comportamento correto, às vezes incomodamos os outros, porque ia falar uma palavra, não vou falar não, porque o Saulo está aqui. Ó, desculpa aí, não, eu ia fazer isso, não, desculpa aí, e você está influenciando bem aquele comportamento. Ele não está dando aqui margem ao julgo desigual, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Julgo desigual, a Bíblia fala, não vos prendais a julgo desigual, quando fala do menino namorar a menina não crente, ou da menina namorar o menino não crente, né? Isso é complicado, porque você vai entrar num relacionamento, num dia a dia com alguém que não conhece o teu Deus, não tem os costumes que você tem, então não é bom que se vá por este caminho, né? Mas se você se converteu e o seu cônjuge não é convertido, né, você pode ganhá-lo para Cristo com suas atitudes também, né? E aqui tem uma situação bem específica, Pedro falando das mulheres sendo sujeitas a vossos maridos, para ganhar os vossos maridos sem falar, sem palavra alguma, como diz na Bíblia, né? Ela vai ganhar pelas suas atitudes de compreensão, amor, bondade e paciência, ok? O terceiro lugar vem falando da parte estética, do adorno da vida da mulher, dos versículos 3 ao 6. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós os tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E aí ele não está falando aqui que não é para mulher se enfeitar, não falou que não é para fazer, mas não seja o adorno como frisado, seja, porém, o homem interior, né? O que de fato enfeita a mulher é o seu caráter, é o seu comportamento, é o seu trato, né? Este adorno é o que atrai mais, é isso que mais traz, né, a simpatia, traz a tranquilidade para o seu marido, né? Não que não deva se tratar, não que não deva se cuidar, não que não deva se enfeitar, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Para que isso não seja exagero, né? Modismos e excessos de moda, né? E a gente vê isso acontecer, infelizmente é normal, é comum a gente perceber que começaram a fazer tatuagem, então todo mundo quer fazer tatuagem porque a moda é fazer tatuagem é bonito, e aí um montão de gente vai atrás, né? Ou vai usar um brinco diferente, ou vai usar um tipo de maquiagem diferente. O problema não é usar algo que está enfeitando. O problema é seguir os modismos e os padrões que muitas vezes novelas, seriados ou coisas assim ditam na nossa vida. Esse tipo de influência, ela é extremamente danosa e a gente tem que ter cuidado com ela, falando para os dois, né? Mas não há problema em se enfeitar. Não esquecendo que a beleza exterior é legal, é boa, mas a beleza interior, ela é permanente, duradoura e ela, de fato, faz a diferença. Veja
Pedro também não está colocando aqui uma restrição ou uma lista de coisas que a mulher cristã pode usar, de vestimenta ou algo desse tipo, né? Eu lembro, no finalzinho da década de 70, ainda já estava na igreja, início dos anos 80, ainda tinha uma série de regras e restrições que a gente chama de usos e costumes, né? Que limitavam algumas coisas para as pessoas nas igrejas, né? Motivo pelo qual até hoje, eu não vou de bermuda na igreja porque não me sinto bem. Acho que está incorreto fazer isso. É pecado? Não, não é pecado. Mas eu não acho respeitoso ir de bermuda na igreja. Assim como já vi pessoas serem desligadas do hall de membro porque mulheres estavam de calça comprida na igreja. Na década de 70 era proibido. A calça comprida era roupa de homem naquela época. Então, esse tipo de comportamento ele era complicado. Veja, não tem na Bíblia uma relação de coisas que pode e que não pode fazer relativo à mulher ou relativo ao homem, né? A gente precisa ter bom senso, a gente precisa ter tranquilidade de fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ok? E aí ele coloca o exemplo de Sara como um exemplo a ser seguido. Esse texto também não é um motivo para o desleixo, também não vou me cuidar mais. Não, não é isso. Porque eu não me cuidando, então eu sou uma santa mulher. Não, não tem nada a ver. Né? É tudo com bastante equilíbrio, com bastante bom senso. Tá bom? Terceiro tópico da nossa lição, aí chegamos, né? Fala das responsabilidades do esposo na construção de um casamento saudável e está condensado aqui no versículo 7, apesar até de ter mais pontos, né? Ele falou 6 versículos para as mulheres e um para os homens, mas tem umas 3 coisas ali nas mulheres e uns 7 para os homens ali, né? E veja que essas exortações que o apóstolo faz para os homens são extremamente sérias. A primeira delas é que o homem seja sábio. Na minha versão, na versão Almeida Revista Atualizada, tá que ele viva a vida do lar com discernimento. Sabedoria é uma palavra importantíssima para todo o nosso dia a dia, não só no relacionamento conjugal, mas no relacionamento familiar, no relacionamento profissional, social, escolar e na vizinhança, enfim, em todas essas áreas. A sabedoria aqui significa, sim, inteligência, entendimento, conhecimento, adquirido pela experiência. Veja, experiência pessoal no relacionamento direto. Quanto mais você passa por experiências pessoais, mais você aprende o que pode, o que não pode fazer, o que vai dar certo, o que vai dar errado. Por favor, aprenda e coloque em prática. Porque se você faz a mesma coisa várias vezes, né? Se o comportamento seu está irritando a sua mulher e você repete isso várias vezes, né? Às vezes a gente faz, né? Poxa, você está causando um problema ali desnecessário. As pessoas casadas precisam viver juntas, né? Para o resto da vida, né? Até que a morte nos separe, não é isso? É tempo pra caramba. Então, vamos viver bem, vamos criar um relacionamento saudável. A gente precisa ter discernimento, a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa saber que a mulher às vezes tem variações de humor. Homens também têm, mas as mulheres são mais sentimentais, no geral. Então é capaz, é possível que elas variem seu humor mais rapidamente, né? Tem as questões biológicas, a menstruação, quando está para vir, altera o humor dela. Então a gente precisa ter a sabedoria para lidar com estas coisas. Difícil muito, mas a gente tem que aprender, né?
sentimentos, medos, expectativas, esperanças da esposa. Às vezes a gente não percebe, mas a nossa esposa, o nosso cônjuge, tem algumas expectativas e a gente não cumpre estas expectativas e cria frustrações sem fazer nada. A gente não fez nada, mas criou uma frustração porque tinha uma expectativa que eu não percebi e eu não pude atuar nessa expectativa. Né? Nós precisamos, botou aqui, ouvir com o coração e se comunicar de maneira correta com ela. Né? Ouvir com o coração as nossas esposas. Né? A gente tem que entender que ela é física, emocionalmente e até mesmo espiritualmente diferente. É um ser sentimental. Homens são mais racionais, no geral, tá? Homens geralmente são racionais, mulheres geralmente são emocionais e o jeito de lidar com as coisas, o jeito de processar é diferente. Viva com discernimento, com sabedoria, que nós teremos uma vida melhor. Em segundo lugar, ele chama o homem ao convívio com a esposa e, consequentemente, com o seu lar, com seus filhos e com o ambiente familiar. Como nós temos visto uma série de situações em que a figura masculina tem feito falta dentro dos lares. E às vezes, quando falta por uma separação ou alguma coisa assim, a figura feminina é que vai atuar como um pai e mãe. Então, se somos esta figura masculina, nós precisamos mostrar, né, este comportamento em casa, mostrar esse convívio, né? Viver esse convívio. Conviver, ele botou aqui bem interessante, ó, compartilhar o mesmo espaço físico, né? A ideia de coabitar, dividir as coisas, olha como é complicado, né? A vivência tem a ver com a vivência doméstica, tem a ver com o relacionamento sexual, pai e mãe, tem a ver com a relação física, emocional, espiritual, tantos campos diferentes que a gente precisa para que esse relacionamento seja sadio. No terceiro lugar, ele fala ordenando tratar a mulher com honra, né? E tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratar com dignidade, com honra. Veja, se por um lado foi dito que ela deve estar submissa, por outro está falando que o homem deve honrá-la. A gente honra a pessoas importantes, né? E nossa esposa, nosso cônjuge é importante. Precisamos tratar com honra. No grego aqui, ó, a palavra usada tem sentido de algo que tem um valor que aos olhos de quem vê. Quando a gente olha nosso cônjuge, a gente vê valor nele, a gente vê como algo importante, algo valoroso, né? Precisamos tratar adequadamente. Nós somos muito transitórios com as nossas coisas, nosso comportamento muda muito, né? Se a gente compra um celular novo, a gente anda com ele todo cheio de carinho, todo cheio de cuidado. Passou 2 meses, já está todo engordurado, já está tendendo a cair, né? Porque a gente perde o valor da coisa muito rápido. Mas a gente não pode ser assim com os nossos cônjuges, né? A gente precisa tratar nosso cônjuge, nossa esposa, sobretudo, com honra, honrando-a, né? Quando ele fala aqui como parte mais frágil, né? Considerando para sua vez como a parte mais frágil. Ele está falando como se fosse um vaso frágil, né? Um vaso frágil e precioso. Fisicamente, no geral, as mulheres são um pouco mais fracas que os homens. No relacionamento acaba assim. Várias exceções, né? Não porque não tem capacidade, não tem poder. Não. É porque
dois seres, né, dois humanos, um masculino e outro feminino, um homem e uma mulher, a gente vê que existem, da mesma altura que seja, né, do mesmo porte que são, tem diferenças biológicas, o tamanho do pulmão, o volume do pulmão é diferente, os ossos são diferentes, porque são seres com diferenças biológicas, né? Então, não é tratar com alguém impotente, mas tratar com alguém importante, alguém que a gente precisa cuidar, que a gente precisa valorizar, né? É um tesouro precioso, né? Quem acha, né, uma mulher preciosa uma mulher acha um tesouro, né? É um tesouro, né, que nós temos. Mulher virtuosa quem achará, o seu valor muito excede ao de rubis. Então, é algo que a gente precisa valorizar, né? E em quarto lugar, ele chama a atenção que o homem precisa ser o líder espiritual da casa. Claro que se você tem um jugo desigual, a mulher é crente e o marido não, quem vai acabar liderando vai ser a mulher, né? Mas o homem precisa ser o líder espiritual da casa, e o verso termina aqui dizendo para que não se interrompam as vossas orações, né? Para que o seu relacionamento com Deus não fique prejudicado. E quando fala vossas orações, será que a gente tem orado em família, tem feito culto familiar, culto doméstico? Será que a gente tem orado com o nosso cônjuge? Será que a gente tem parado um tempinho para falar com Deus juntos? Será que a gente tem partilhado em oração dos nossos problemas, das nossas ansiedades? Se o homem não for o líder espiritual da casa, né, e não conduzir bem isso aí, não tratar bem a sua esposa, né, olha que consequência terrível, né? As vossas orações, não se interrompam as vossas orações. Já pensou? Eu não consegui mandar mais mensagem para Deus dizendo o que eu quero, minhas orações interrompidas. É complicado, né? Nós precisamos orar juntos, precisamos estimular a oração conjunta, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Nós homens temos que ser líderes espirituais de nossas casas e tratar bem nossas esposas para que nossas orações não se interrompam. Bom, concluindo, né, no âmbito doméstico, com certeza é muito mais complicado, é muito mais delicado aplicar os princípios cristãos. Na rua a gente se vigia, na rua a gente não quer passar vergonha em público, na rua a gente não quer problema, mas em casa, já me encheu a paciência, né? Não enche o meu saco, e vai por aí fora, não é isso? E a gente, às vezes, esquece que o nosso relacionamento cristão precisa permanecer dentro de casa. E é difícil. Em casa é difícil a gente manter as coisas tranquilas e equilibradas. Mas o ideal do casamento e o que Pedro tenta mostrar aqui, que o casamento é a união de duas pessoas que vão se servir mutuamente, que vão acabar sendo valorizadas uma pela outra, que vão buscar viver em harmonia, né? E cada um assumindo o seu papel para que as engrenagens funcionem direitinho e as coisas funcionem de forma adequada. Não tem superior, não tem inferior, todos são iguais e todos têm o mesmo valor. Precisam sim cumprir seus papéis, né, de forma coerente para que as coisas funcionem. Tá certo? Para pensar em agir, né, será que eu tenho sido companheiro da minha
esposa, do meu esposo, né, do meu cônjuge, ou eu tenho sido um concorrente dele? Será que eu estou indo junto ou estou disputando? Será que eu tenho cumprido meu papel ou eu tenho deixado meu papel de lado? Será que eu tenho tido uma vida de oração com o meu cônjuge ou não? Né? E será que eu tenho percebido que o nosso relacionamento está melhorando ou está ficando desgastado? Né? Às vezes a gente comenta a idade de casados que nós temos e as pessoas ficam assim, tudo isso? Né? Nós completamos 25 anos de casado, eu e minha esposa. Né? Mas 25 anos já é uma raridade hoje ter um casamento dessa idade. Só é possível, né, porque a minha esposa está lá, né, segurando as cordas ali, né, me aguentando e mantendo o relacionamento sempre equilibrado. Né? Precisamos buscar em Deus. Né? Eu, de vez em quando, converso com pessoas que estão no segundo ou no terceiro relacionamento e elas relatam que não mudou nada, né? Só mudou de parceiro, mas muitas vezes o relacionamento, os problemas são os mesmos. Problemas vamos ter, todos nós vamos ter problemas, mas nós precisamos ficar atentos ao amor, à obediência a Deus, ao carinho, ao respeito mútuo, para que Deus não deixe nossas orações serem interrompidas. Que Deus nos ajude a conviver em harmonia e em verdade nos nossos relacionamentos.